Olá pessoal, meu nome é Amaral, alguns já me conhecem, outros não. Sou piloto de helicóptero na vida real, comecei meu curso de piloto privado em 1997, me formei em 2000 e desde então voo helicópteros de vários modelos e hoje, atualmente, eu voo helicóptero bimotor. O helicóptero bimotor lhe permite voar por instrumento muito semelhante ao que é feito num avião, num Boeing, enfim. É, Sou instrutor de voo, mas não sou professor de aula teórica. Porém, eu gosto de compartilhar de tudo que eu sei. Isso é um prazer para mim e então por isso eu vim aqui fazer o meu primeiro tutorial. E esse tutorial serve tanto para as pessoas que simulam, têm a simulação como um hobby, para as pessoas que estão se formando, fazendo curso de piloto privado, piloto comercial, ou até mesmo para piloto que já está no mercado, já trabalham, já são profissionais, mas às vezes quer lembrar alguma coisa. É... Não sei de tudo, mas o que sei pretendo compartilhar. Tá? E hoje o nosso primeiro tutorial, eu escolhi o tema órbita. Vou falar de órbita, de um conceito básico de órbita, porque a órbita vai muito além do que a gente vai falar aqui. Mas eu acho que é um bom começo para os nossos próximos tutoriais. Tá? Então vamos falar, falar de órbita e vamos nos questionar o que é uma órbita. Órbita é um procedimento de espera sobre uma estação NDB, VOR ou um fixo. Esse fixo pode ser até um point in space, enfim. É, é um procedimento de espera. Alguns chamam de espera, outros chamam de órbita, enfim, esse é o conceito de órbita. Peço desculpa por esse risco branco aí, às vezes vai acabar aparecendo, eu não sei o que acontece com o meu PowerPoint aqui, que às vezes aparecem esses riscos, então eu peço desculpa, espero não atrapalhar. A órbita, ela pode ser padrão ou não padrão, vamos explicar isso também. Existem três tipos de entrada na órbita: paralela, deslocada e direta. Eu coloquei o PA de paralela em negrito em letra maiúscula, da mesma forma que deslocada e o DI, vocês vão entender o tal do PADD. A gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, tá? Então vamos começar falando primeiro de órbita padrão. Para quem nunca viu uma órbita, é isso aí. Esse é o desenho de uma órbita. Né? A órbita ela tem o fixo, como eu falei aqui. Aqui está uma simbologia de um VORDME, tá? Mas pode ser ter uma estação, aliás, né? Mas pode ser um fixo, pode ser um NDB, enfim. Esse é o formato da órbita, tá? A órbita padrão é aquela em que as curvas são feitas pela direita. Então a gente vai explicar e eu já vou na explicação nomeando todas as pernas e vocês vão entender facilmente o porquê dos nomes. Tá? Então um exemplo: perna de aproximação, curva de afastamento, perna de afastamento, curva de aproximação. Veja bem, todos aqui perceberam que a órbita está fazendo sentido aqui com curvas pela direita, tá? Isso é uma órbita padrão, ok? E o porquê desses nomes? Como decorar essa nomenclatura? Simples. Imagine só, se você vem com a aeronave aqui, vou tentar desenhar aqui, se você vem com a aeronave aqui, você está se aproximando da estação. Perna de aproximação. A mesma coisa, se você está vindo aqui nessa curva, você está se afastando da estação. Curva de afastamento. A mesma coisa aqui. Você está se afastando ainda nesta perna da estação. Perna de afastamento. E aqui você já está curvando em aproximação à estação. Curva
de aproximação. Tá? Eu acho que esse é o jeito mais fácil de decorar na prática. É isso, a perna de aproximação, perna de afastamento, curva de afastamento, curva de aproximação. Tá? Então, a única coisa que tem que ficar aqui, claro que a gente vai ter que entender um pouquinho mais lá na frente, para poder identificar numa carta, é que a órbita padrão, as curvas são feitas pela direita. Eu costumo decorar assim: circuito de tráfego visual, ele é feito pela esquerda. Quando está fazendo um circuito para pouso num aeroporto visual, por exemplo, Marte, o aeroporto Campo de Marte, e está fazendo um voo VFR, o circuito de tráfego é pela esquerda. Eu dei exemplo Marte, mas Marte, como tem a final de Guarulhos ali, não foi um bom exemplo. Mas, enfim, você está lá num aeroporto, sei lá que nome, e não tem nenhuma restrição expressa em carta, mas a legislação diz que um voo VFR fazendo uma aproximação visual, a curva é pela esquerda. Consequentemente, eu decoro assim: a órbita padrão, lembre-se, a órbita padrão, a curva é pela direita, está aqui. Tá? Então, eu tenho esse jeito de memorizar. Tá? Então, a gente sabe que a órbita padrão, curvas pela direita. E órbita não padrão? Obviamente, do contrário, curvas pela esquerda. Então, órbita não padrão é aquela em que as curvas são feitas pela esquerda. Então, vamos dar o exemplo da mesma forma aí. Perna de aproximação, aproximando da estação, curva de afastamento, perna de afastamento, curva de aproximação, ok? Da mesma forma, percebem que a curva é feita pela esquerda, as curvas são feitas aqui pela esquerda, tá certo? Então isso é o conceito de órbita padrão e não padrão. Aí agora a gente vai falar sobre a divisão de órbita, tanto padrão como não padrão, para que a gente tenha os setores das entradas PADEDI, paralela, deslocada e direta. Tá? Então vamos lá. A divisão de órbita padrão, ela é feita de que jeito? A gente vai pegar aqui o prolongamento da perna de aproximação e vai traçar uma linha reta. Daí, vamos abrir um ângulo de 70 graus para fora da órbita. E eu decoro assim. Para fora da órbita, obviamente, está claro, né? Para fora da órbita é para cá. Então, eu prolonguei essa linha e abriu um ângulo. Abriu um ângulo de 70 graus para fora da órbita. Nisso, a gente já tem a entrada deslocada. A gente vai explicar tudo isso daí direitinho, tá? Tem a entrada deslocada. Feito isso, você vai pegar essa segunda linha que nós traçamos e vai traçar vai cortar toda a órbita, né? Cruzando a órbita aqui. Isso vai abrir um ângulo de 110 graus. Esse ângulo, essa angulação de 110 graus, a entrada desse setor é a paralela, tá? E o contrário, o que sobrou, né, os 180 graus, a gente tem a entrada direta. Então aqui está feita a divisão da órbita padrão, onde as curvas são feitas pela direita. Mas vocês vão entender que a não padrão é a mesma ideia. Tá? A única coisa é que tem que ficar mesmo essa ideia do prolongamento aqui da perna de aproximação, abrir 70 graus para obter a deslocada, daí você continua com essa linha para poder abrir os outros 110 graus para ter a paralela e os outros 180 direta, tá bom? Aqui a gente fez a divisão de órbita padrão. Vamos fazer agora a divisão de órbita não padrão. É a mesma coisa. Pega o prolongamento da perna de aproximação, abre 70 graus para fora da órbita, a gente obtém a deslocada. Continua com a linha que nós traçamos para ter esses 110 graus, para ter a entrada, o setor da entrada paralela. E os outros 180 graus direta. Tá? Então,
é a mesma coisa que a padrão, só que é invertido. A única coisa que a gente tem que memorizar é esse para fora. Eu decoro assim, tem outras pessoas que decoram de outro jeito. Enfim, é mais um jeito de tentar entender. Isso aqui é o para fora da órbita. Obviamente, né, que é para dentro da órbita. Então, esse ângulo que a gente abre aqui, o primeiro, ele é para fora da órbita. Precisa entender isso daqui para a gente poder fazer a divisão de órbita padrão e não padrão. Tá? Então agora a gente vai falar dos tipos de entrada, que é a deslocada, paralela e direta. Né? A paralela direta e deslocada, que é o tal do PADEDI que vocês vão entender. Tá? Então vamos lá primeiro falando da entrada deslocada. A entrada deslocada eu estou fazendo aqui a nossa simulação numa órbita padrão, curvas pela direita. Já está aberto todos os setores, né? A gente já aprendeu e vamos começar pela deslocada. A gente já falou que a deslocada tem esse 70 graus aqui, que é o ângulo que a gente abre após o prolongamento aqui. Tá bom, então vamos lá. Como como você ingressa numa entrada deslocada? Bom, se você está vindo pelo setor da deslocada, que é esse ângulo de 70 graus aqui, você tem que fazer o seguinte. Após o bloqueio, tome o rumo 30 graus menor ou maior da perna de afastamento. Vocês vão entender. Quando eu digo menor ou maior, é porque vai depender se a órbita é padrão ou não padrão. Tá? Mas vocês vão entender exatamente o que eu estou falando aqui com um exemplo. Tá? Após o bloqueio da estação, sempre quando eu falei estação é o auxílio básico, tá? Dispare o cronômetro por 1 minuto. Ao completar o tempo, inicie a curva para ingresso na órbita. Então vamos lá, vamos imaginar que a gente está vindo com um avião, um helicóptero, uma aeronave vindo ali pelo setor aqui da entrada deslocada, que é esse setor que abre 70 graus. Então ele veio e bloqueou a estação. Nós falamos que após o bloqueio tomar o rumo 30 graus menor ou maior da perna de afastamento. Então veja bem, qual que é o rumo neste caso aqui que eu dei como exemplo da perna de afastamento? 70 graus. 70 graus eu vou abrir após o bloqueio, eu vou tomar um rumo, no caso da órbita padrão, um rumo menor 30 graus. Então 270 menos 30 a gente vai ter esse rumo aqui, ó. Opa, cadê meu mouse? Sumiu. Vai ter esse rumo de 240, tá? Então eu pego 270 menos 30 graus, que está aqui, ó, menos 30 graus, e a gente tem o rumo 240. Então após o bloqueio, tome o rumo 30 graus menor, nesse caso aqui que é uma órbita padrão, da perna de afastamento. Qual é a perna de afastamento? O rumo. Isso, cada perna de afastamento tem um rumo. Cada órbita, desculpa, tem, né, um rumo para a perna de aproximação, para a perna de afastamento. Isso daí é característico de cada órbita. Tá? Então, nesse caso aqui do exemplo, eu para facilitar, até peguei o rumo 270 e o rumo 90 aqui. E a gente vai fazer essa regra aqui. Então, após o bloqueio, tome o rumo 30 graus menor da perna de afastamento. Feito isso, dispare o cronômetro. Então, ao passar aqui, a gente vai disparar o cronômetro por 1 minuto. Esse 1 minuto vai fazer a gente voar mais ou menos até aqui, tá? Que está esse 1 minuto aqui. E depois o que vem próxima etapa? Tá aqui, ó. Ao completar o tempo, inicie a curva para o ingresso na órbita. A curva ela pode ser à esquerda ou à direita, vai depender da perna, do tipo de órbita, se é padrão ou não padrão. No caso aqui, órbita padrão, curva pela direita. Para o ingresso novamente na órbita, tá certo? E normalmente esse ingresso, a gente vai fazer o ingresso aqui através de um QDMIC, através de uma radial, através de algum
ponto que está nos balizando, o que é, pô, se for um NDB, que é o nosso auxílio básico, provavelmente não, vai ser um QDMIC X, nesse caso aqui um QDMIC 090, que é o rumo 090. Se for uma radial, vai ser a radial aqui 270, enfim. Não vou entrar tanto em detalhe para que acaba não confundindo. A gente fala disso até um pouquinho de repente em voo, isso vai talvez fique um pouco mais claro, tá? Mas o que eu quero que entenda é esse conceito. Esse conceito aqui que é isso aqui tem que ficar gravado. Para quê? Para que a gente não pense. No voo por instrumento, a gente não pode ficar querendo ficar tentando adivinhar o que é. Não, tem que ser preto no branco, branco no preto, entendeu? Então, após o bloqueio, tome um rumo 30 graus menor ou maior da perna de afastamento, dispare o cronômetro por 1 minuto. Ao completar, o tempo inicia a curva para ingresso na órbita, a curva direita ou a esquerda, dependendo do tipo de órbita, tá? Então é isso daí. Isso aí nós mostramos então a entrada deslocada. Agora a gente vai falar da entrada paralela. Entrada paralela. Qual que é a entrada paralela? A gente já traçou aqui, a gente já viu que é esse setor de 110 graus. Essa é a entrada paralela. Vamos ver quais são os requisitos para fazer, quais são as regrinhas para fazer a entrada paralela. Após o bloqueio, tome o rumo da perna de afastamento, voando paralelo à perna de aproximação. A gente vai ver lá no exemplinho. Após o bloqueio, dispare o cronômetro por 1 minuto. Ao completar o tempo, inicie a curva para ingresso na órbita. Aí eu repito, a curva pode ser esquerda ou direita, dependendo da órbita. Tá? Então vamos lá fazer a nossa simulação como se tivesse um avião. Então uma aeronave veio aqui e fez o bloqueio do auxílio básico. Nós, após o bloqueio, tomar o rumo da perna de afastamento, voando paralelo à perna de aproximação. Qual que é o rumo da perna de afastamento? 270 graus. Então não importa qual é o rumo, o que eu quero deixar claro é que não importa o rumo que você está vindo aqui, porque todo esse setor aqui é a entrada paralela, da mesma forma que a gente falou daqui da entrada deslocada aqui. Não importa o rumo que você venha, o que tem que ficar na cabeça do preto e branco que eu falei é que após o bloqueio, você deve tomar o rumo da perna de afastamento. Se essa curva ela vai ser de 90 graus, se ela vai ser de 10 grauzinhos só para a esquerda, enfim, não importa. O que a gente tem que olhar no nosso instrumento e pensar, eu defini que a minha entrada é uma entrada paralela. O que eu tenho que fazer após o bloqueio? Tomar o rumo da perna de afastamento. Qual é o rumo da perna de afastamento? 270. Tomamos o rumo 270 por 1 minuto. Disparamos o cronômetro após o bloqueio aqui, curvamos, disparamos o cronômetro. Percorremos 1 minuto. Ao completar o tempo, iniciar a curva para o ingresso na órbita. Tá? Então, provavelmente fica esse desenho mesmo, acaba passando um pouquinho, para depois a gente ingressar aqui para fazer um novo rebloqueio. Tá? Então, essa é a nossa entrada paralela. Vamos agora para a entrada direta. A entrada direta funciona da seguinte forma. Após o bloqueio, efetuar curva à direita ou esquerda. Vou falar de novo. Depende do tipo de órbita, se é uma órbita padrão ou no padrão. Falo bastante assim porque a gente tem que fixar, a gente tem que entender o conceito, tá? Então, tem que entender esse conceito para depois lá na hora do voo, com o controle falando, com de repente até uma pane, uma condição meteorológica ruim, a gente já está assimilando toda essa situação, tá? Então vamos lá, após o bloqueio, efetuar curva à direita ou à esquerda para o rumo da perna de afastamento. Neste rumo, ao obter o través da estação, dispare o cronômetro por 1 minuto. Ao completar o tempo, inicia a curva para ingresso na órbita. Vamos lá, mesma coisa. A aeronave vindo aqui bloqueou a estação. Bloqueou a estação, eu tenho que pensar? Não tem que pensar. A única coisa que eu tenho que fazer é efetuar a curva à direita, nesse caso aqui de órbita padrão,
para o rumo da perna de afastamento. Qual que é o rumo? 270. Então vem aqui, bloqueei a estação, o auxílio básico, e curvei para o rumo da perna de afastamento. Tá? Neste rumo, ao obter o través da estação, então a gente vai estar com a antena sintonizada lá de um NDB, de um VOR, enfim. Esta posição aqui é o través da estação. Aqui é o través da estação, bem esse momento aqui. A gente vai mostrar isso na prática nos voos. Tá? Ao passar esse ponto aqui, que é o través da nossa estação, a hora que a asa estiver aqui, ou enfim, se estiver no través da estação, a gente vai disparar o cronômetro. Disparou o cronômetro, voa por 1 minuto até esse ponto aqui, né, que vai dar esse 1 minuto no rumo da perna de afastamento, que é a perna de afastamento, para depois, ao completar o tempo, iniciar curva para ingresso na órbita para um novo rebloqueio. Tá? Então, essa aqui é as nossas 3 entradas, né? Entrada paralela, deslocada e direta. Tá? Isso aqui é simplesmente a entrada, porque o procedimento ele pode fazer com que... Porque quando você está vindo de fora para fazer uma entrada, e você define qual entrada que você vai fazer, você tem que entrar para se adequar à órbita, e o controle daí ele pode te autorizar simplesmente quando você terminar e estiver aqui na perna de aproximação, completar o procedimento, que provavelmente é seguir aqui no afastamento, enfim. Aí é o que o controle pode lhe autorizar. Ou então, ele pode de repente pedir para que você continue em órbita devido a tráfego, devido à espera, alguma coisa. Então, aí fica fácil, né? Bloqueou, curva à direita, para o rumo da perna de afastamento. Passou através da estação, que nem a gente falou aqui, passou esse através da estação, dispara o cronômetro, 1 minuto, voa 1 minuto, completou, curva à direita de novo, e assim sucessivamente. Você pode ficar fazendo essa órbita aqui várias vezes a pedido do controle ou por treinamento, de repente. Às vezes você chegou muito alto e você tem que perder a altitude para você iniciar, porque o procedimento de aproximação final a carta ele tem uma altitude de início de procedimento. Suponhamos que essa altitude, para você bloquear aqui o auxílio e afastar, por exemplo, ele é 4.000 pés, é onde você inicia o procedimento. Se você tiver a 10.000 no FL 200, sei lá o porquê que você estava tão alto assim, às vezes por uma questão de montanha, um tráfego ali atrás, quando você fez a sua entrada paralela, deslocada ou direta e se adequou em órbita, você pode vir aqui e ficar fazendo essa órbita aqui e descendo. E descendo lá de 10.000 para 9.000, 8.000, até você atingir a altitude de início de procedimento. Tá? Então isso é uma das funções também da órbita. Tá? Bom, vamos lá. A gente sabe, a gente já dividiu a órbita, né, tanto da deslocada direta, paralela, deslocada e direta. A gente já dividiu, a gente já sabe fazer as entradas e tudo mais. Mas aí tem uma questão, tá? E se eu venho no limite entre uma entrada e outra, bem aqui nos riscos, né, nesses traços que eu fiz aqui? E se a gente vem no limite? É o que a gente vai falar. Então tá aqui abertas 3 entradas, tá? Paralela, deslocada e direta, para DD. E a gente tem essas tolerâncias. O que são essas tolerâncias? São 5 graus para cada lado. Então vamos imaginar que a nossa entrada ela está vindo, bem aqui, ó, nessa tolerância de 5 graus. Você pode escolher se você quer fazer uma entrada deslocada ou uma entrada direta. A mesma coisa, se você está vindo aqui bem nesse limite aqui, você também pode escolher se você quer fazer uma deslocada ou uma paralela. E, obviamente, a mesma coisa, se está vindo aqui nesse limite, você pode escolher se faz uma paralela ou uma direta. Tá? Esses aqui são as tolerâncias, tem esses 5 graus aqui de flexibilidade para cada lado, para que você possa escolher. Porém,
a gente vê que na prática você tem que ter algumas prioridades de saber escolher quando você vem nessa tolerância, nessa linha de flexibilidade, qual escolher. Deslocada e direta? Ah, porque hoje é dia par, eu vou escolher deslocada e hoje é dia ímpar, eu vou escolher direta? Não. Existe uma preferência, uma prioridade. Então vamos falar delas. Quais são as prioridades? Então tá lá, dê as seguintes prioridades de entrada na órbita. Entre a paralela e a deslocada, execute uma deslocada. Entre uma deslocada e a direta, execute uma deslocada. Entre a direta e uma paralela, execute a paralela. Então perceba que a deslocada sempre é a que está entre a paralela e a deslocada, deslocada. Entre a deslocada e uma direta, deslocada. E aqui entre uma direta e uma paralela, aí a gente vai ficar com a paralela. Por que isso? Muitas vezes, quando você vem nessa flexibilidade, nessa tolerância, você escolher uma deslocada, ela vai te colocar na órbita mais cedo. Ela vai te colocar que você volte para a perna de aproximação mais cedo. Ah, mas Amaral, isso aí vai dar 30 segundos, vai dar, sei lá, entendeu? São segundos. Mas isso às vezes pode te salvar de um mau tempo, um CB que está vindo ali embaixo, está aproximando de um aeroporto e que às vezes esses 30 segundos que você adiantou, você pode pousar e a chuva chegar. Tá? Questão de combustível, enfim. Tem inúmeras situações que você pode economizar esse tempo, mas não por uma economia financeira, digamos assim, mas sim por uma segurança, por você chegar, pousar mais cedo por causa de um mau tempo, alguma coisa. Então é por isso que tem essas prioridades. Tá? Então vocês vão perceber que se você escolher a prioridade, se você escolher em vez de uma paralela e deslocada, se você escolher uma paralela, você vai ver que você vai acabar dando uma volta, não uma volta na órbita, mas você vai acabar tendo que fazer, você vai gastar mais tempo. Façam o teste, põe lá, tente encaixar nesse limiar, nessa flexibilidade, nessa tolerância e escolha o do contrário do que eu coloquei aqui. Você vai ver que pode cronometrar, que você vai ver que vai acabar dando um pouquinho mais de tempo. E aí, para a gente memorizar tudo isso que a gente falou, para efeito de prova, cada entrada tem um número. Isso é para efeito de prova, tá? Eu nem sei se ainda isso é usual, mas na minha época era, tá? Então, a paralela era a entrada número 1, a deslocada era a entrada número 2 e a direta é a entrada número 3. Então, por isso que eu coloquei desse jeito, em letra maiúscula, o Pá e o D e o Di. Porque o Pá de Di acaba ficando fácil de decorar. Pá de Di, entrada 1, entrada 2, entrada 3. Você pode fazer, por exemplo, é difícil isso acontecer. Normalmente a gente fala, iremos executar num brief de carta, a gente fala, iremos executar a entrada paralela. Pelo setor que está vindo aqui, vamos fazer a entrada paralela. Não fala, vai fazer a entrada número 1. Mas eu lembro que na época que eu fiz as provas, isso daí tinha um peso. Poderia vir uma pergunta assim, não sei hoje, tá? De qualquer forma, 1, 2, 3, Pá de Di. Por isso, recomendo memorizar como Pá de Di, paralela, deslocada e direta. Só que, lembra, para efeito de prioridades de entrada na órbita, recomendo memorizar de Pá Di, que é deslocada, paralela e direta. Lembra do que falamos anteriormente? Deslocada é a prioridade, paralela em segundo e depois a direta. Então isso aqui é só meio que a gente chama de bizu, né? Isso é só um bizu para a gente tentar memorizar as entradas. Pá de Di, eu decoro assim, Pá de Di, e eu sei que a deslocada é uma entrada muito mais fácil depois para você reingressar em órbita, para você se adequar em órbita, do que uma paralela e do que uma direta, tá? Então esse é o jeito de memorizar. E aí vamos para a prática. Então a prática a gente vai fazer num 737-800, mas eu vou
Não vou explicar nada de 737, a gente vai trazer o 737 porque é a aeronave que eu tenho aqui no meu simulador, que eu gosto de fazer os voos, e, e eu vou explicar através do 737, tá bom? Então vamos lá. Bom, estamos aqui então na cabine. Como eu falei, eu não vou falar de 737, não é o intuito desse tutorial, tá? Não estou conectado na VATSIM, então não estou online, não está nada. A gente vai trazer assim o display maior aqui para ficar fácil de visualização. Tá, como eu falei, o assunto órbita é o básico da órbita. Então eu coloquei vento zero, a gente não tem vento nenhum. Pode ver que, né, a nossa ground speed está bem próxima aqui, um nó diferente da VA, né, da True Air Speed. Então tá tudo configurado para que a gente demonstre o que aprendemos na teoria, tá? Então vamos lá. Só para ter como base, a gente está aqui em Saint-Martin. Vou pegar a carta aqui para mostrar. É outra coisa que isso aí vai ser assunto para um próximo tutorial, alguma coisa. Eu não vou fazer a leitura da carta, tá? Então não é o intuito agora. Uma próxima aula a gente faz a leitura da carta, tá? O que eu quero aqui chamar a atenção mas aqui agora é para a órbita em si, né? Tá aqui, eu acho que assim tá bom. Vamos lá, nos nossos exemplos teóricos a gente tinha a perna de aproximação e a perna de afastamento um número redondo. Aqui a gente já está na real, né? Então olha só, relembrar bem rápido. Essa aqui é a perna de aproximação, aqui é o auxílio básico, curva de afastamento, través da estação, perna de afastamento e curva de aproximação, tá? Essa aqui é uma órbita não padrão, por quê? Curva pela esquerda. Curva pela esquerda, tá? Então, nesse caso aqui é uma órbita não padrão. O que a gente vai precisar mais memorizar é o rumo da perna de afastamento, que é 128, para que a gente consiga determinar o tipo de entrada que iremos fazer, tá? Mas se precisar eu trago a carta aqui, a gente vai pausar a simulação, tá? E aí eu trago a carta aqui para a gente relembrar algum conceito, mas o que a gente precisa realmente decorar agora é isso aqui, 128, que é o rumo da perna de afastamento. Consequentemente, o rumo da perna de aproximação, que no caso é um QDMIC 308. A gente está falando aqui de um NDB, que ele já está sintonizado, tá vendo? NDB aqui de Saint-Martin, o 284 eu já sintonizei, já está tudo lá certinho. Esse QDMIC aqui eu não vou também entrar em detalhe para a gente não misturar os assuntos. A gente depois fala de QDMIC, QDR, marcação relativa, marcação magnética. Isso serve para um outro tutorial, tá? Então vamos mesmo focar, para não perder o foco, somente na órbita. Então qual é o número que a gente tem que decorar inicialmente? 128, tá? Vamos lá. E uma órbita não padrão, tá? Uma órbita não padrão 128. Vamos aqui para a cabine ainda com o simulador em pausa. Vocês podem perceber que tem uma seta, tá vendo aqui a ADF Papá Juliette Delta, é essa seta azul aqui, tá vendo? No nosso giro, é essa seta azul. Então a gente está aproado o NDB. Poderia ser um VOR. O VOR também a gente pode usar um RMI, que é a mesma coisa, a mesma informação aqui. Ficaria essa setinha, essa seta apontando onde está a estação. Ou até, dependendo do tipo de avião, se você tiver um switch aqui, por exemplo, pode ver que aqui a gente tem VOR e ADF, né? E se tiver, por exemplo, LNAV, ele vai apontar onde está o fixo, né, o próximo fixo. Então,
do que a gente falou na teórica. Lá o auxílio básico ele pode ser um NDB, um VOR ou até mesmo um fixo. No nosso caso aqui ele é um NDB. Então eu já posicionei a aeronave de uma forma que ela fica aproada aqui com o NDB. A nossa proa é a 180, que coincide também exatamente com o nosso QDMike 180 aqui, tá? Como que a gente faz? A gente aprendeu a fazer a divisão lá na carta, né? Rapidinho. A gente volta aqui, ó. Lembra da divisão? A gente vem aqui, prolonga o eixo da perna de aproximação. Vamos abrir aqui 70 graus. Nossa, que 70. Esquisito. 70 graus para a gente ter aqui a deslocada, certo? A recíproca aqui, a gente vai abrir esses 110 graus aqui, que vai ser uma paralela, tá? Isso aí colocando já em prática. E todo esse setor aqui é uma direta, né? Que seria o setor aqui de 180 graus, tá? Então a gente aprendeu como é que abre aqui na carta. A gente viu lá no nosso tutorial na parte teórica. Como que a gente faz isso no nosso giro, no nosso HSI, né? Como a gente faz? Simples também, muito parecido do que está lá. Que tipo de órbita é a nossa órbita que a gente decorou aqui de Saint-Martin? É uma órbita não padrão, curvas pela esquerda com a perna de afastamento de 128. Olha só que simples. Vamos lá. A gente está aqui. Vamos fazer aqui, ó. Vocês vão entender o que eu vou explicar. Se eu pegar esse prolongamento aqui e eu abrir um ângulo de 70 graus aqui à esquerda, porque são curvas pela esquerda, isso, ó, não confundem, hein? A gente abriu lá na órbita. A gente não está na órbita aqui, a gente está afastado da órbita aqui pelo menos, sei lá, talvez aí umas 7 milhas, alguma coisa assim. A gente abriu lá na órbita, a gente não está na órbita ainda. Isso aqui que eu estou fazendo é para a gente determinar qual é o tipo de entrada. Lembra que a gente sabe para qual é o tipo de entrada na órbita, se é uma paralela, se é uma deslocada, se é uma direta, é o que a gente está fazendo aqui. Então, ó, a gente pega esse eixo que é onde a gente está aproando aqui o NDB, tá? Bem no QDMike certinho, e a gente vai abrir. Como uma órbita não padrão curva pela esquerda, a gente vai abrir aqui pela esquerda um ângulo de 70 graus. De 180 aqui, abrindo para a esquerda, 70 graus é 110. Está aqui, ó, o 110. Certo? Esse setor aqui é o setor, agora você já sabe, da deslocada, D. Né? Vamos lá lembrar do PADD. Se eu pegar a recíproca aqui, que é o 290, tem esse ângulo de 110 graus aqui, que é uma paralela. E aqui é uma direta. Beleza. Acabamos de abrir os setores no nosso HSI, na hora que a gente está proando a estação. Isso tem que ficar claro, a gente está proando a estação nessa configuração aqui, ó, na proa 180 proando. Pode ver que a setinha azul que eu falei aqui, lá, que é onde aponta o NDB, ele está certinho ali aproada a estação. Feito isso, a curva é pela esquerda, então vamos abrir 70 graus à esquerda para a gente ter a deslocada, a recíproca 290 para ter a paralela e aqui todo o outro 180 graus a direta. Feito isso, o que mais que eu falei para a gente decorar? O 128, que é a perna de afastamento. No giro todo aqui, nessa angulação aqui de 360 graus, aonde está 128? 120, 128. Tá aqui, ó. Tá bom, então tá aí. 128. 128 está em qual setor? Deslocada. Tá vendo? A marcação aqui 128, que é o da nossa perna de afastamento, está no setor da deslocada. Pronto, determinamos. Vamos fazer uma entrada deslocada. Está aqui,
Tá feito. A gente já não vai fazer paralela não direta, porque esse 128, que é a perna de afastamento, caiu dentro do setor deslocado depois que nós dividimos os setores, a gente já percebe aqui que o 128 entrou na deslocada, acabou. Feito isso, entrou na deslocada, o que a gente tem que pensar agora? Já sabemos que é a deslocada. O que a gente tem que pensar? Simples, lembra? Após o bloqueio da estação, tomar o rumo 30 graus maior ou menor que a perna de afastamento, dependendo da órbita, se for padrão ou no padrão. Disparar o cronômetro após 1 minuto e após curvar à esquerda ou à direita para interceptar a perna de aproximação, que é, no caso nosso, o QD Mike 308. Então vamos lá. Se a gente está aqui e se é para uma órbita não padrão, a gente vai ter que tomar uma proa maior que 128. Então, 128 mais 30 é 158. Então, já determinamos que a nossa entrada é uma deslocada e que após o bloqueio, como manda lá as nossas regrinhas, a gente vai tomar um rumo 30 graus maior, por causa de ser uma órbita não padrão, maior que o rumo da perna de afastamento, que é 128 mais 30, 158. Então lembra do preto no branco que eu falei? É isso. Após o bloqueio, rumo 158. Ponto. A gente não tem que pensar mais em nada. Instrumento tem que ser assim. Tem que ser assim para acontecer. Vocês vão ver acontecendo, tá? Então vamos lá. Vamos soltar aqui a nossa simulação e vamos aproximando aqui do nosso NDB. Então lembrando, 158 tá onde? Tá aqui, ó. 150, 158. Ah, para que lado que é? Esquerda ou direita? Não. É a gente lembrar, após o bloqueio da estação, tomar o rumo 30 graus maior que a perna de afastamento. A perna de afastamento é 128, mais 30, 158. Pronto, determinei a entrada e qual que é a minha próxima ação. Após o bloqueio, tomar o rumo 158. Então, beleza. Estamos lá aqui aproado, vamos chegando devagarzinho lá. Cinco milhas ainda para chegar. E ó, só para a gente vai usar esse cronômetro aqui, tá? Eu tenho tecla de atalho onde eu disparo ele. Por quê? Porque depois, após o bloqueio, tomamos a proa 158. Vamos disparar o cronômetro 1 minuto para depois curvar à esquerda e ingressar na órbita. Depois eu mostro isso no Flight Analysis do Flight Simulator, vai ficar bem legal, tá? Então tá lá bem aproadinho. A gente sabe que, pô, não tem vento. Se tivesse vento, o nosso ADF, né, que é a marcação do NDB lá, que é a nossa anteninha azul aí, tá bem cravadinha, a gente saberia que se tivesse vento ela ia estar mexendo, a gente ia ter que fazer correção, mas como eu falei, não é o intuito. Só para ver que tá bonitinho aí, tá certinho. Vamos lá. Então à esquerda 158. Vamos observar, ó, a antena aqui do ADF, que representa o NDB de San Martin, ela vai começar a se movimentar até o ponto que ela gira ou aqui para a esquerda, está com tendência a girar para a esquerda ou para a direita, dizendo que agora a estação ficou a nossa cauda, ou seja, aí é onde acontece o bloqueio da estação. Bloqueou, proa 158. Olha lá, tá se movendo, tá vendo? Quando ela começa a chegar próximo da estação, não adianta fazer nem correção, tá? Que a gente vai ver isso aí depois, olha lá. Estamos bloqueando, ok. Olha lá, bloqueou. Proa 158.
Eu não tenho pressa para disparar o cronômetro, mas lembrando que a gente também não pode ficar muito tempo. Tomou a proa 158 aqui, né? Bloqueou tempo. Olha lá, eu disparei o cronômetro aqui do lado esquerdo ali. Vamos voar por 1 minuto e depois curvar à esquerda para interceptar a perna de aproximação. Qual que é a perna de aproximação? A recíproca de 128, que é o 308, que é o QDMIC 308, tá? Porque nesse caso a gente está falando de NDB. Vamos lá, estamos com 35 minutos. Lembrando que a curva é esquerda, porque órbita não padrão é curva pela esquerda, ingressando numa deslocada, que é o que a gente está fazendo. Na hora que chegar aqui no 60, a gente vai comandar a esquerda para 308. E a gente vai fazer uma órbita completa, tá? E depois afasta, só para ficar bonito ali. 60 segundos, 1 minuto à esquerda. Lembrando, quando voando em piloto automático é uma dica, tá? Nunca coloca já no rumo que você tem que voar lá embaixo, porque a aeronave ela pode fazer a curva para onde ela achar que é mais próximo. Então, sempre coloca aqui nesta posição mais ou menos aqui o seu bug e depois você vai completando para onde você quer, porque aí você tem certeza que você está curvando para o lado certo. 308. Vamos ver se vai dar certinho. Essa antena ela tem que ficar bem junto aqui do nosso bug do HDG. 308. Se eu ver que não vai chegar, eu vou diminuir um pouquinho para a gente fazer algum ajuste, tá? Isso aí depois eu mostro como se faz. Não vai chegar, eu vou diminuir um pouquinho a curva aqui. Para que a gente ingresse certinho. Isso é manutenção que tem que fazer, tá? Uma manutenção no seu voo que você tem que fazer. Tá vendo? A cabeça da agulha ela sempre é um pouquinho mais pesada, né? A gente acaba decorando assim, ela vai sempre caindo. Ela, quando chegar lá próximo de 308, que já está chegando, eu vou pôr aqui, ó, 308. Isso aí, se passar um pouquinho não tem problema, a gente vai aprovar a estação e vai fazer. Olha lá, ficou quase 308 que QDMIC ali, mas tá bom. Aqui a gente não conta tempo, tá? A gente tem que fazer um novo bloqueio. A gente vai bloquear a estação. Agora a gente já ingressou, fez a deslocada, ingressou, vai bloquear. E o controle não autorizou o afastamento. Então, após o bloqueio, a gente vai permanecer em órbita, permanecer em espera. Então, a espera, a curva é pela esquerda, a órbita não padrão e é o 128. Aí vai ficar fácil, onde eu vou mostrar qual que é o través da estação para a gente contar 1 minuto. Zerei aqui meu cronômetro e vamos lá, observando aqui a anteninha aqui do ADF. O ADF é o equipamento que é o receptor do NDB, da antena lá, que está lá no solo. Olha lá, estamos passando, vai bloquear de novo. O bloqueio eu só considero depois que ele passou aqui o meu través, tá? Então, ó, curva à esquerda, proa 128. Lembrando, eu não vou pôr logo de imediato a nossa proa 128. Por quê? Porque ele pode passar lá para o outro lado do meu bug e o piloto automático entender que a curva é para o outro lado. O piloto automático é comandado por você, então você é o piloto. 128 aqui, ó, selecionei. E agora, na hora que a gente nivelar e estabilizar em 128, eu vou mostrar o través da estação. Tomara que ela não passe tão rápido ali, mas qualquer coisa a gente pausa, tá? É bem provável que isso aconteça. É porque tá bem redondinho, bem certinho. Ó, 128 eu vou pausar aqui para a gente não ficar correndo com a informação. Tá, ó, estamos chegando aqui já no nosso rumo 128.
Tá? E aí, você pode ver, ó, ele está indicando que a nossa estação está aqui, ó, do nosso lado esquerdo. Quando que é o través da estação? Quando a antena do ADF ficar exatamente assim, reto. Eu não consigo fazer um reto aqui com o mouse, mas ele estiver aqui bem no nosso través. Quando ele estiver no nosso través é onde a gente vai disparar o cronômetro para contar 1 minuto. Tá? Você pode ver que a antena aqui ela já está quase chegando no través. Então é bem provável que a gente vá desfazer a curva aqui. Ó, ele já está desfazendo a curva. Tá vendo aqui no ADI, né, nosso horizonte artificial? Ele já está desfazendo a curva para manter esse 128 aqui. E aí a gente vai contar o tempo. Então vamos lá. Pôr aqui para rodar de novo. Olha lá, tá parando 128 aqui, ó, través, conta 1 minuto, ó. Comecei a contar 1 minuto. Agora a gente está na perna de afastamento. A gente vai curvar à esquerda depois de 1 minuto para reingresso lá na perna de aproximação, mas essa curva é a curva de aproximação. Às vezes pode confundir tudo, mas vocês vão ver que com o costume, com a prática, vai ficar fácil. Quando completar 1 minuto, curva à esquerda 308, no QDMic 308. Olha lá, vai completar, completou 1 minuto, à esquerda. Aqui, ó, deixando nessa posição o bug. Sempre lembrando isso. Eu repito várias vezes as mesmas coisas porque é para fixar mesmo, tá? Acho que é um jeito bom de decorar, pelo menos eu decoro assim, repetindo. 308. Já coloquei aqui no meu heading aqui no piloto automático e vamos ver se agora a gente precisa fazer alguma correção. Acredito que não. Já vai chegar ali, vai coincidir o QDMic 308 com a proa. Talvez passe um pouquinho, vamos ver. Aí, vai ficar certinho. Passou pouca coisa. Como a gente está próximo da estação, a gente não fica fazendo tantas correções, tá? Meio que a proa a estação. É isso aí, vamos só bloquear e a gente vai mostrar como ficou isso aí no desenho. Olha lá, a antena do ADF começa a se movimentar com tendência à esquerda. Após o bloqueio a gente vai pausar e analisar o que fizemos. Isso aí, ó. Feito o bloqueio, eu vou pausar, tá? Vamos entrar aqui, vamos ver o nosso Flight Analysis, vamos ver. Bom, deixa eu voltar tudo aqui. Vamos lá, eu acho que aqui consegue enxergar. Olha lá, vamos aqui devagarzinho, eu decolei, curvei aqui para fazer os ajustes, né? Deixa ele voltar e aparecer aqui. Não, deixa eu voltar aqui, peraí de novo, que eu acabei clicando ali, ele centralizou, deixa aqui que está melhor.
E aí talvez aqui um zoom fique bom, vamos ver. Vamos lá. Esta posição é quando eu estava proando o NDB, tá vendo aqui, ó? O NDB está aqui. Tá? Então eu estava aqui na proa 180 e vindo aqui para o bloqueio. Após o bloqueio, a gente determinou que era uma deslocada. Após o bloqueio, a curva foi para 1,58. Voamos por 1 minuto. Curva à esquerda para ingresso no QDMAIC 308. Após o bloqueio, o controle não autorizou iniciar o procedimento, a gente manteve uma órbita. Iniciamos a curva à esquerda, passamos, ó, tá vendo, através da estação e começamos a contar 1 minuto de novo. Após 1 minuto, curvamos à esquerda de novo para o novo rebloqueio. Tá vendo como ficou bem... Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Olha como ficou bem marcadinho. Vamos lá, voltar aqui rápido. Olha lá, bloqueamos, deslocada 1,58, 1 minuto, curvou, bloqueou, passou através da estação e para um novo rebloqueio. Aqui. Tá, então essa foi a deslocada. Vamos aqui rapidinho na nossa carta e vamos desenhar aqui, ó. Vemos aqui na 180, 128, 1 minuto, à esquerda, bloqueou, esquerda, través, 1 minuto, para ingresso novamente. Essa foi a nossa entrada deslocada. Vamos agora fazer, eu vou me posicionar, eu vou cortar o vídeo, a gente vai... vou parar o vídeo, a gente vai fazer agora a paralela. Vou me posicionar e a gente volta. Espero que tenha ficado clara a deslocada. Valeu, até já. Vamos lá, estamos aqui de volta, então. Agora a gente vai abrir os setores aqui no nosso painel, no nosso HSI. Vamos abrir os setores para executar uma paralela. Então tá vendo que eu estou com o aproado igualzinho. Agora eu até plotei aqui o NDB. Tá, para ficar visualmente melhor, mas a antena do ADF está aproando aqui, estamos aqui QDMAIC 061 mais ou menos, tá, é onde a gente está aproando a estação. A mesma coisa, tá? Vamos lembrar que a nossa perna de afastamento é 128 e agora a gente vai, eu me posicionei para uma paralela, mas a gente não sabe que é uma paralela, na realidade é isso. O que a gente tem que pensar é o seguinte: estamos aproado a estação, está lá bonitinho, aproado, agora vamos dividir a órbita, vamos dividir aqui os setores. Então vamos lá, pegar esse prolongamento, a nossa órbita é uma órbita não padrão, curva pela esquerda, então a gente vai abrir 70 graus para a esquerda, igualzinho que nós fizemos lá, 70 graus à esquerda é 350 aqui. A recíproca de 350 é o 170, que está aqui. Então a gente abriu. Agora eu não preciso mais ficar falando tudo detalhado, né? Todo mundo já sabe que então aqui é uma deslocada. Aqui é uma paralela. E aqui é uma direta. Tá? Então vamos lá. Aonde está o grau, o curso, o rumo 128 que representa a nossa perna de afastamento? Aqui, ó, 128. Qual é o setor que ele caiu aqui na divisão de órbita? Paralela, ele está nesse setor aqui, 128. Então é isso que a gente tem que pensar, né? Esse é o jeito de definir qual é a entrada da órbita. Não é porque eu vou me posicionar de um jeitinho onde eu vou fazer a entrada tal, a entrada paralela ou deslocada, não. O controle deu a entrada, fez a chegada, você vai aproar a estação por tal proa e dali faz essa divisão, pega a carta, 128 é o rumo da perna de afastamento,
faz a divisão toda e procura o 128 aqui em todo, né, em todo os 360 graus. O 128 está aqui. Ele então a gente vai fazer uma entrada paralela. Definindo que é uma entrada paralela, o que manda a entrada paralela? Após o bloqueio da estação, tomar o rumo da perna de afastamento, voando paralelo à perna de aproximação. Vou repetir. Após o bloqueio da estação, tomar o rumo da perna de afastamento, que o nosso caso é 128, e voar paralelamente à perna de aproximação. Após isso, disparar o cronômetro, voar por 1 minuto, curvar à esquerda ou à direita, dependendo da órbita, para interceptar a perna de aproximação. Tá? Então a gente vai fazer aqui na prática e vamos ver. Só para que já entenda. Não, faço isso depois. Eu mostro de novo a carta depois, tá? Para a gente não ficar indo e voltando. Então vamos lá, vamos soltar aqui. Mas o importante é a gente saber que após o bloqueio, definimos, é uma paralela? É uma paralela. Tá bom, o que manda a paralela? Após o bloqueio, tomar o rumo da perna de afastamento. Qual que é o rumo da perna de afastamento? 128. Aonde está 128 aqui? Aqui. Então que lado que é a curva? Para a direita. Então após o bloqueio, direita 128. Assim faremos. Já chegando para o bloqueio, fazer uma leve correçãozinha aqui só para passar bem em cima da estação. Mas é como eu falei, quanto mais próximo não adianta ficar assim, eu digo fazer correções porque o controle pediu para ingressar no QDMic 060, no caso agora está 059. Essas correções a gente vai aprender no próximo tutorial. Não sei se será o próximo, mas um próximo. E aí a gente fala de correções maiores que 90, menor que 90, enfim. Tá, agora eu não vou mexer mais. Após o bloqueio, curvar, tomando o rumo da perna de afastamento, que é 128. 128 está à direita que nós vimos aqui. Lembrando que o bloqueio eu considero na hora que passa o través aqui, ó, passou o través, ok, agora eu inicio a curva. 128. Aqui. Feito isso, eu dou uma esperadinha aqui para depois na hora que eu voltar, eu não voltar também muito em cima da estação. Eu espero um pouquinho. Para cronometrar 1 minuto, aqui ó, tomamos a prua 128, tempo, tá aqui do nosso lado esquerdo aqui o tempo, 1 minuto. Neste caso, a gente vai fazer a curva para interceptar o QDMic 308 e essa curva é pela direita, tá? A gente vai curvar pela direita. Por quê? Porque é uma órbita não padrão. Isso aí vocês vão, depois de bastante treino, isso aí vai ficando fácil de perceber. E você começa a se imaginar, né, olhando a carta, por onde está chegando e consegue determinar certinho que posição que você está. Então fica fácil, aí é com o tempo.
45 segundos, então depois a curva à direita para o QD Mike 308. ...60 segundos, direita, 308, lembrando a mesma coisa, eu paro aqui, espero, e aí vou completando depois devagar. Ó, eu coloquei 308, vamos ver, tem que coincidir a antena azul aqui, né, que é o ADF, com a nossa marcação 308. Se ela passar para o outro lado, eu já vou fazer correções. Tá, essas correções a gente vai ver no próximo tutorial, mas vocês vão ver como é que faz aqui já. Olha lá, tá passando. Então, como a cabeça da agulha é mais pesada, eu já vou passar minha proa já para o outro lado, ó. Vocês vão entender o que é o pesado, ó. E aí depende de qual é o tamanho da correção, se você abre 20 graus a mais, 30, enfim. Olha lá, aqui seria o 308, mas não coincidiu, então a gente já vai passar para o outro lado. Isso acontece sempre quando faz uma paralela. Por isso que é preferível fazer uma deslocada, tá vendo? Você tem menos trabalho, a gente viu lá. Aí a cabeça da agulha é pesada até ela chegar aqui, ó, no 308. Já vamos curvar. Senão vai passar de novo para o outro lado. E aí depois desse ajuste, eu não vou ficar mais fazendo outros ajustes, porque a gente está próximo da estação, é besteira, tá? Então nesse caso aqui é pouco, a gente não está interferindo nada, eu vou aproar a estação, tá? Mas você viu que fez uma correção, fiquei ali 3 graus, daria para fazer? Dá, só que estamos muito próximo da estação, e quando próximo da estação, e isso que aqui é simulado, na vida real, essa antena do ADF, ela fica louca, ela fica para lá e para cá, mexendo para a esquerda e para a direita, então você não consegue cravar certinho, tá? Por interferências. Então aqui tá bonitinho, condição padrão, simulação, sem vento, sem nada, tá? Então após o bloqueio a gente vai ingressar na órbita, vamos fazer a mesma coisa, né? Fazer uma órbita completa. Então a nossa órbita é não padrão, é curva à esquerda para o 128. Então vamos bloquear, assim que bloquear 128. Olha lá, já começou a se movimentar. Passou através aqui, ok, à esquerda 128. Aqui nós aqui já estamos em órbita já. Já cumprimos a nossa entrada. Ó, sempre parando aqui 45 graus, aqui na posição inferior. Vai completando devagarzinho 128. Aqui realmente não tem marcação nenhuma, é só por 128 mesmo. O que a gente tem que monitorar lembra que a cabeça aqui da agulha, ela vai ficar aqui no nosso través para a gente cronometrar 1 minuto. Agora eu não vou pausar, tá? Vou deixar aí direto. Mesmo que ele já coincidir com quando a gente nivelar a asa, coincidir a nossa proa 128 e ele estando aqui no través, é a única coisa que eu disparo o cronômetro aqui, tá? Já zerei, estava em andamento ainda. Ó, observa aqui, estamos parando, desfazendo a curva, parando aqui, ele já está quase no nosso través, sem pressa, ó, espera o través, ó, é quando ficar aqui alinhadinho, ó. Olha lá, alinhado, ok, tempo, 1 minuto. Nisso daí o controle pode falar, né, chamar você, o prefixo da sua aeronave, e falar, após o rebloqueio está autorizado cumprir o NDB, sei lá, Bravo da pista 10, o NDB, enfim, X da pista X também. E aí, obviamente, ele está te autorizando a sair desta órbita, a sair dessa espera, para que você inicie o procedimento de aproximação final. Então, estamos aqui na perna de afastamento, 45 segundos, com 1 minuto. À esquerda, QD Mike 308, curso 308 para o rebloqueio. 1 minuto, esquerda.
308. E aí vou observando, lembra? Tem que coincidir aqui a cabeça da agulha, 308, senão eu faço ajustes. Mas nesse tipo de procedimento eu me limito a fazer apenas um ajuste logo quando eu estou desfazendo a curva e só, depois eu aproo a estação. Não vai fazer diferença gritante para o controle não. Mas ó, tá quase coincidindo, é provável que eu nem faça a correção, ó. Aqui não se conta tempo, aqui porque você pode ter um vento de proa, vento de cauda, aqui não se conta tempo. E tem regras para isso também, para perna de afastamento. Para perna de aproximação não tem regra assim não. Ó, vou só tomar aqui a proa certinha. Lá até que ficamos na 308, talvez 307, mas está bem próximo, isso aí não está fazendo a mínima diferença. Ok, no bloqueio a gente pausa e vamos analisar. Só de você ver, é um assunto básico, de órbita, e entradas, enfim, porque como eu falei, tem influência de vento, tem influência de um monte de coisa, mas a gente só de voo aqui são 40, indo para 42 minutos. Mas espero que estejam gostando. Agora vai ficar para a direita a estação, né? E aí bloqueando a gente, olha lá, bloqueou. Vamos pausar, abrir aqui o nossa análise do voo. E aí vamos lá, eu decolei, né, para limpar eu tive que decolar de novo. E aqui nós aproximando, lembra no QD Mike 060. Após o bloqueio, rumo da perna de afastamento, 128. Voa por 1 minuto. À direita para o QD Mike 308, aí lembra, eu tive que fazer aquele ajuste, já pode ver que fica uma gota, mas me ajustei, tá vendo? Ele passou um pouquinho, mas me ajustei. Rebloqueio e reingresso na órbita, ó, através da estação 1 minuto, perna de afastamento, e aí ingresso na órbita. Isso aí, tá vendo? Ficou desse jeito. Vamos ver a carta e desenhar o que a gente fez. Olha lá, viemos por aqui, mais ou menos, porque tá vendo, não interfere da onde você veio, desde que você determinou qual é o setor que caiu lá, a marcação 128, que é o rumo aqui da perna de afastamento, então não importa, né? Ah, tava no 060, 070, se caiu dentro daquele setor lá que a gente dividiu no nosso painel, não importa, tá? Então o que a gente fez? Veio aqui no 060, bloqueou, tomamos o rumo 128, voamos paralelo à perna de aproximação aqui por 1 minuto, curvou. Nunca, é difícil acontecer isso aqui, a não ser que você tenha um vento muito forte aqui, ó, né? Que você entra aqui certinho, sempre tem aquela embarrigada que foi o que a gente fez aqui, ó. Aí você se ajusta, rebloqueia, através 1 minuto, na perna de afastamento, porque existe afastamento, tá? Então não vou complicar, na perna de afastamento, ingresso e rebloqueio. Certo? Agora a gente vai faremos a direta. Então vou pausar, posicionar a aeronave e já volto. Bom, voltamos, então agora para executar a última entrada, que é a direta. Para isso eu me posicionei aí no QD Mike 290. 290, pode ver que aqui está eu plotei aqui o nosso NDB, está lá em solo, e a anteninha do ADF que é azul aqui tá bem aproadinha. Mesma coisa, sendo repetitivo, porém vocês vão sair entendendo bem.
Então, olha lá. Mesma coisa, órbita não padrão. A gente viu que o procedimento de Saint-Martin é órbita não padrão. O que a gente vai fazer para dividir os nossos setores aqui? Esse prolongamento aqui, opa, fazer bonitinho aqui. Esse prolongamento, abrir à esquerda, já que é órbita não padrão, curvas pela esquerda. Isso é só bizu, tá? Isso é forma de decorar. Abrir 70 graus, que aqui vai coincidir para 220. 70 graus, 290, 70 graus. E a recíproca é o 40. Então, pô, abrimos todos os setores de entrada em órbita. Então, aqui é a deslocada, aqui é a direta e aqui é a paralela, PADEDI. Certo? O que a gente tem que procurar agora? 128, que é o que? O rumo da perna de afastamento. 128, está aqui, ó. Que setor que 128 está? No setor da direta. Ele está nessa parte aqui. Né? Lembra que da outra vez esteve aqui, da outra vez esteve aqui, dessa vez ele está aqui, 128. Então, se ele está aqui, a gente determinou por essa aproximação aqui do QDMAIC 290, a gente determinou que a nossa entrada no briefing, né, na leitura de carta com a tripulação, né, piloto, copiloto, a gente determinou que a nossa entrada é uma direta por essa divisão de setores em cima do nosso instrumento, certo? Então é uma direta. O que manda a entrada direta? Após o bloqueio, efetuar curva à esquerda ou à direita, repito, dependendo se é órbita padrão ou não padrão, para o rumo da perna de afastamento. Neste rumo, quando chegar neste rumo, que é o nosso caso 128, a gente vai obter, através da estação, cronometrar 1 minuto para curvar e ingressar novamente à esquerda, no caso da nossa órbita, que é não padrão, para ingresso na órbita. Então vamos lá. Lembra, é o preto no branco, a gente não deve ficar tentando entender as coisas. Existem essas regrinhas que você entende a regra, acabou. Determinamos aí por essa divisão que vocês estão vendo qual é a nossa entrada, é uma direta. O que manda direta? Ponto. É simples assim. O que manda direta? A direta manda, após o bloqueio, efetuar curva à esquerda, no caso da nossa órbita, que é não padrão, curva à esquerda para o rumo da perna de afastamento. Qual é? 128. Vamos fazer isso, tá? Vamos tirar aqui. E vamos lá. Então, o que eu tenho que pensar é curvar à esquerda 128. Só. Nesse momento agora bloqueou a esquerda 128. 128 a gente viu que está aqui, ó, né? Se ele tivesse para esse lado, a gente tem que saber que independente é a esquerda. Por quê? Porque é órbita não padrão, tá? Então, mesmo que esteja desse lado aqui, é que aqui coincidiu aqui, mas se ele tivesse desse lado, 128, a esquerda também continua sendo a esquerda a nossa curva. Tem que lembrar essas coisas, tá? E eu sei que bom, depois aí podem colocar comentários, tudo, e se tiver dúvida, pergunta também. Vai ser mais fácil demonstrar isso em voo, mas eu acho que está muito bem explicado. Se tiver alguma dúvida, eu tento responder por texto, mas de qualquer forma eu acho que é só voltar no vídeo e olhar de novo que a dúvida ela vai ser automaticamente respondida, tá? Mas de qualquer forma aí tô à disposição. Pode fazer comentário, gostei, não gostei, e vamos que vamos. Tá, isso é bom porque é só o meu primeiro e aí melhora, né? A gente passa a melhorar conforme vai avançando, tá? Então a esquerda 128, olha lá, tá iniciando o bloqueio, a antena do ADF, que é o nosso receptor aqui a bordo, moveu, então a esquerda 128. Agora aqui eu já posso completar já para 128.
Agora, obtendo o través da estação, lembra, quando tiver a antena do nosso ADF tiver aqui no través, a gente vai, a antena aqui do ADF tiver no través, a gente cronometra 1 minuto. A gente vai estar voando, agora que a gente está na curva de afastamento, né? Estamos afastando do bloqueio, né? Curva de afastamento. Agora a gente vai entrar na perna de afastamento. Olha lá, está quase coincidindo também. Está desfazendo a curva. Olha lá, desfez, passou outra vez, tempo. Comecei a contar o tempo aqui. Eu pressionei a tecla de atalho que não foi. Ficamos um pouquinho atrasado, mas não tem problema. A gente poderia descontar uns segundinhos, 2 ali, mas não. Vamos deixar de forma didática 60 segundos. Lembro novamente, isso é o básico, a gente não tem vento, não tem nada, isso aqui não tem ninguém atrapalhando a nossa vida. Depois a gente faz um outro tutorial mostrando essas variáveis quando tem vento, aí tem regrinha para você manter na perna de afastamento, tem regrinha para manter na perna de aproximação, tem regrinha de somar e subtrair por conta do vento em tempo desses segundos aí, então tem um monte de regrinha, tá? 50 segundos. Vamos curvar à esquerda para o QD Mike 308. (60 segundos), parei, zerei, à esquerda 308. Agora posso completar aqui 308 e aí vamos verificar. Lembra, tem que coincidir, né? A cabeça da agulha é pesada, ela vai caindo, consequentemente a cauda é leve, né? Já vai ficando a dica aí para de repente um próximo tutorial. E tem que coincidir aqui a nossa marcação do nosso bug, né? Do HDG, que foi selecionado 308, com essa marcação. E aí a gente tem o QD Mike 308. Acho que vai dar certinho. Se não for, a gente faz uma pequena correção, a proestação, e na próxima fica certo. Aí não foi. Ó, se não foi, eu poderia fazer uma leve correçãozinha aqui. Eu jogo minha proa pra lá, ó, já que teria que fazer com 20. Já que a cabeça da agulha é mais pesada, ó, mas aí eu já estou voltando agora aqui para 308 e me ajusto, ó, tá vendo? 308. Agora eu não corrijo mais. Estamos próximo da estação. Não tenho por que ficar corrigindo. Repito, não tenho por que. Até mesmo porque na vida real, quando eu saio para fazer às vezes lá em Santos, o NDB lá de Santos, enfim, isso fica por conta de montanhas. Até o CB que está do lado atrai a ponta da agulha para o CB, sabe? Tem essas coisas. Então a gente tem muita interferência. Por isso que o NDB está caindo em desuso. Mas lembra, eu estou utilizando NDB porque eu escolhi esse procedimento. Poderia ser um VOR, lógico. Tem o equipamento VOR para isso? Tem também, mas a gente pode usar um RMI que nada mais vai ser um ponteiro assim. Mesma coisa. Beleza, no rebloqueio. Ó, bloqueou mesmo, de verdade, ó. Isso aí. Agora à esquerda, porque o controle não nos autorizou a iniciar o procedimento XYZ da pista XYZ do aeroporto de São Martin. Agora aqui eu completo 128. Vamos obter 128, 127. Vamos obter aqui o través da estação, 1 minuto e aí 308 de novo. É comum, se está tranquilo para o controlador, ele já autorizar o bloqueio da onde você vem, mesmo que fica um pouco esquisito, você tem que fazer uma curva maior que 180 graus, enfim, mas normalmente ele autoriza você bloquear e já iniciar o procedimento. Isso é comum acontecer, tá? Mas tem que saber fazer isso, porque se você não sabe fazer isso, o controle pede uma espera, como é que fica, né? Olha lá, estamos nivelando, através da estação está passando agora,
aqui, tempo, contar 1 minuto, tá? Então tem que saber fazer desse jeito, porque como eu falei, né, voltando um pouquinho ao assunto, é que a gente já estava para bloquear. Isso eu estou fazendo em cima do NDB, mas pode fazer em cima de um VOR através de um RMI. Se eu colocar, sintonizar o VOR e marcar aqui, jogar para selecionar o nosso VOR, ele vai mostrar uma antena como essa aqui e a gente faz do mesmo jeito. Por exemplo, a aeronave que eu vou, ela tem como eu selecionar LNAV, ela vai apontar onde está o fixo, como uma antena assim. Eu acho o jeito mais fácil através do ponteiro, do NDB ou de um RMI que indica, igualzinho assim que a gente está trabalhando, indica o VOR, onde está a estação. Existe também do jeito que você faz em cima do equipamento VOR, né, do instrumento VOR, mas eu acho muito fácil desse jeito. É muito mais, para mim, mais prático e visível. Olha lá, já quase 60 segundos, curva à esquerda 308. 60 segundos, paramos o cronômetro e à esquerda 308. Tá vendo ó, que 308 tá aqui, ó. Aí conforme você estiver chegando aqui nos 45 graus aqui mais ou menos, aí eu completo, ó. 30 graus. O importante é ter essa margem aí para a gente não comandar o piloto automático errado. Na verdade ele vai seguir o que é o lado mais curto da curva, né? Então você tem que saber que você está fazendo curva de órbita não padrão, curva pela esquerda. Olha lá, ó, tem que coincidir o nosso rumo com a antena do ADF. Opa, talvez vai ficar certinho, hein? Tomara. Sem vento, fica fácil. Olha lá, certinho. E agora a gente está para um novo rebloqueio, a gente vai pausar e verificar. Ó, certinho, 308. Normalmente agora se ficar aqui fazendo essa órbita, ele vai sempre dar certinho. A não ser que você tenha o vento como eu estou falando, mas vai ficar certinho. É lógico que o 737, as aeronaves mais modernas, faz isso para você enquanto você tá coçando a cabeça, né? Então, você tá comendo um lanche, mentira, não vai comer um lanche nessa hora, mas ele acaba fazendo para você certinho e ele mesmo compensa a vento. A vida, é lógico que a vida vai melhorando, né? E eu acho que tá certo, né? O automatismo aí, ele vai nos dando um pouco mais de segurança, conforto também, mas em cima de tudo, sobretudo, uma segurança maior, se você tem essa automação. Olha lá, estamos no bloqueio, bloqueou, pausa e vamos lá ver o nosso voo. Vamos voltar aqui. Essa eu tive que decolar e afastar bem para não ficar ali e voltei ali na proa. Tá bom. Estamos aqui na proa, né, que era o nosso QDMic 290 e definimos que era uma direta. Após o bloqueio, olha lá, curva à esquerda para a perna de aproximação, a perna de afastamento que é 128. 1 minuto, passamos através da estação, né, 1 minuto, curvou à esquerda de novo para um novo rebloqueio. E aí, ó, fica lá em espera. Tá vendo, ó, bem feitinho. É isso aí. E aí nesse caso aqui, se o controle autorizasse a gente continuar o procedimento e afastar, de repente na 308 mesmo, vai depender do que manda a carta. No caso aqui de São Martin é a 278. Então você curvaria aqui para 278 e iniciaria o afastamento, né? Também seria o QDR 278, que a gente está falando não mais com a cabeça da agulha, sim com a cauda. É assunto para outro tutorial. Tá, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu sou piloto profissional, trabalho na área já há algum tempo. Não sou instrutor de simulador, não sou instrutor teórico, sou instrutor prático, mas a minha intenção aqui é ajudar todo mundo. Então, me desculpa alguma falha, alguma coisa, eu acho que é um material que fica bom aí, que serve para muita gente, tanto
como eu falei, para gente que já está na área. Eu mesmo às vezes tenho que parar e fazer isso aqui, porque fica um tempo sem fazer e esquece, né? Então serve para todo mundo, e para os hobbyistas aí, o pessoal que gosta de voar tem isso daí como um hobby. Então é isso aí, pessoal, espero que gostem. Deixa o comentário aí, sugestões também, né, para tentar melhorar isso aí. É o primeiro, eu acho que ficou bem bacana, mas pode deixar o comentário. Se quiser perguntar, pergunta também. Eu não prometo que eu respondo de bate pronto, porque eu tenho minhas outras coisas também para fazer, mas assim, sempre que der eu já logo respondo, tá? Então espero que tenha gostado. Podem comentar, pode dar sugestões, pode perguntar, e se tiver como responder aí, eu sei que provavelmente vocês vão voltar ao vídeo e verificar, vai matar todas as dúvidas, mas se não tiver explicado no vídeo, a gente explica lá no texto também. Tá bom, pessoal? Valeu, espero que tenha gostado. Muito obrigado aí pela paciência, por ter ficado aí esse tempo aí, a gente se divertindo aqui um pouquinho. Valeu, obrigado.